Olá, chuchus! Tudo bem? Então, assim, essa aula a gente vai fazer alguns exercícios para revisar um pouquinho o conteúdo. Estamos na página 43, vamos fazer exercícios da página 43, 44, 45 e a 55, beleza? Então, pegue lá para mim, página 43, exercício 4. Então, o que ele diz lá, pessoal? Ele fala do alumínio e do oxigênio. O óxido de alumínio, considerado o segundo composto mais abundante na crosta terrestre, é formado pela ligação entre o alumínio e o oxigênio. Esse composto é também o principal componente do minério chamado bauxita, matéria-prima para o metal alumínio. Com o auxílio das informações da tabela periódica do material de apoio, escreva a fórmula do composto. Então, veja, pessoal, pegue sua tabela periódica. O alumínio está em que grupo da tabela periódica? Grupo 13, 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Quem tem 3 elétrons na camada de valência, prefere fazer o quê? Perder 3 ou ganhar 5 para se estabilizar com 8, segundo a regra do octeto? Perder 3. Então, a tendência do alumínio é perder 3 elétrons. O oxigênio, olhe na sua tabela periódica. O oxigênio na sua tabela periódica está no grupo 16 ou 6A. Quem está no grupo 16 ou 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 elétrons na camada de valência tende a fazer o quê? Ganhar 2. Perder, ganhar. Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, o que você sabe já de antemão? Se o alumínio quer perder 3 e o oxigênio quer ganhar 2, que tipo de ligação você tem aqui? Ligação iônica. Muito bem. Bom, o que acontece? Pessoal, ele pede para você dar a fórmula do composto. Como ele não é específico, não pede íon fórmula, não pede fórmula de Lewis, a gente costuma representar, então, usando a fórmula mínima, certo? Então, como é que eu represento isso? Eu sei que o alumínio quer perder 3. Como é que eu represento perder 3? 3 mais. O oxigênio quer ganhar 2. Como é que eu represento ganhar 2? 2 menos. Como é que eu monto meu composto? Quem é que fica na frente? Sempre o positivo fica na frente. Então, lá, o alumínio tende a perder 3 e o oxigênio vai querer ganhar 2. Como que você faz? Lembra lá? Inversão de carga, valência. Passe invertido, sem o sinal. Vai ficar, portanto, olha lá, pessoal, eu mantenho os elementos onde estão, eu passo as cargas invertidas. Então, Al2, O3. Revisou? Muito bem. Vamos lá para o exercício 6, dessa mesma página. O exercício 6 diz o seguinte. Se dois elementos M e X apresentam configurações eletrônicas, então lá a configuração eletrônica de M, configuração eletrônica de X, respectivamente, é correto afirmar que os dois elementos reagem para formar um saldo de fórmula MX2, que o elemento M é um metal alcalino, o elemento X é o metal do grupo 2 da tabela periódica, ou o elemento X é um não metal do grupo 16 da tabela periódica. Então, vamos ver o que está certo. Pessoal, vamos analisar um pouquinho eles antes de montar o composto. O elemento M, ele tem essa configuração eletrônica. Como é que eu sei em que família da tabela periódica, em grupo da tabela periódica ele está? Terminou em S, bloco S da tabela periódica, pessoal. Direita, esquerda, centro ou embaixo? Direita. S2 é a segunda linha. Desculpa, direita não, esquerda. Esquerda, segunda linha, certo? Por isso, ele está no grupo 2 da tabela periódica. Grupo 2 da tabela periódica, ou 2A, tanto faz, essa nomenclatura mais antiga, né, pessoal? Corresponde aos metais alcalinos terrosos.
Tudo bem? Bom, o elemento X, pessoal, terminou em P. Bloco P da tabela periódica está à direita da tabela periódica, certo? Então, lá, o que você começa? Em P1, que é o grupo 13, e vai até P6, que é o grupo 18. Terminou em P5, é o grupo 17. Grupo 17 é o grupo 7A, antigo, que são os halogênios. Então, lá, no item B, o elemento M é o metal alcalino? Não, já sei que está errado, porque ele é um alcalino terroso. Risque lá. O elemento X é um metal. Pessoal, grupo 17, olha na tua tabela periódica. Claro que para fazer esse exercício você tem que conhecer a tabela, mas neste momento use como apoio. O grupo 17 são os ametais, correto? Então você já de antemão teria que cancelar essa. Então é o metal do grupo 2. Não, o elemento X é um halogênio, o grupo 17, certo? E o elemento X é um não metal, tá certo até aqui? Tá. Do grupo 16 da tabela periódica. Não, ele é do grupo 17. Tudo bem? Então, lá, vou só concluir. Consequentemente, a minha resposta é o item A. Então, lá, os dois elementos reagem para formar um sal de fórmula MX2. Então, lá, o sal a gente vai ver um pouquinho depois, mas eu vou montar o meu composto. Bom, se o elemento M está no grupo 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai querer perder 2. O elemento X tem 7 elétrons na última camada. Ele vai querer ganhar 1 elétron. Ora, um perde, um ganha, a ligação é iônica. Vamos apresentar, então, o íon fórmula dele para concluir isso aqui. Então, quem que fica na frente? O M ou o X? Sempre o positivo fica na frente. Então, lá, o M fica na frente. Quer perder 2, 2 mais. O X fica depois. Ele quer ganhar 1, 1 menos. Ou menos 1, tanto faz. Por valência, passo invertido, sem o sinal. Fica, portanto, M. Esse 1 preciso colocar? Olha lá, ele está aqui. Precisa aparecer? Não precisa, 1 não precisa. X, 2. Ele vai ser um sal, sim, a gente vai ver mais para frente. Ele é um sal de fórmula MX2, portanto, letra A. Tranquilo? Veja agora, na página 44, exercício 9. Ele pede nesse exercício 9 que você apresente a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Então, ele diz que o acúmulo de gás dos gases estufa faz com que a radiação de calor da superfície terrestre fique retido na atmosfera. Dessa forma, o calor não é lançado para o espaço, provocando o aquecimento da superfície da Terra. Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa e tem como principais responsáveis os gases dióxido de carbono e metano. Representa as fórmulas moleculares, eletrônicas e estruturais para cada um deles. Então, vamos lá, pessoal. Dióxido de carbono, fórmula molecular. Quem é ele? O exercício deu. É o CO2. Qual é a fórmula molecular do metano? É o CH4. Puxa a flechinha lá. A fórmula molecular apresenta o número de átomos. Quantos átomos eu tenho de cada elemento? Tudo bem? Na sequência, ele pede a fórmula eletrônica. O nome está dizendo fórmula eletrônica, mesma coisa que fórmula de Lewis. Então, lá, pessoal, puxa lá, escreva. O que tem que aparecer na fórmula eletrônica? Os elétrons. Então, vamos lá. Como é que eu monto esse meu composto? Carbono fica no meio, os oxigênios nas extremidades. Os oxigênios têm 6 elétrons na última camada. Carbono tem 4. Carbono quer fazer quantas ligações, pessoal? Se ele está no grupo 4A, 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele quer fazer 4 ligações. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, está no grupo 16, quer fazer 2 ligações. Ora, olha como fica fácil, pessoal. Se o carbono quer fazer 4, o oxigênio quer fazer 2,
Duas ligações para cada lado. Então, o carbono faz duas duplas ligações, certo? Então, lá, fórmula de Lewis. Quero do metano, pessoal. Então, carbono lá no meio, os hidrogênios nas extremidades. Tudo bem? Então, lá, carbono tem 4 elétrons, o hidrogênio tem 1. O carbono quer fazer 4 ligações, ele é tetravalente, e o hidrogênio, lembra que ele se estabiliza com 2 elétrons, ele tem 1, portanto, ele quer fazer uma ligaçãozinha só. E ligação covalente, porque tanto um quanto o outro tem tendência a ganhar. Então, lá, compartilhamento de elétrons. Estabilizei porque o carbono fez as 4 ligações e cada hidrogênio fez 1. Tudo bem? Fez uma ligação. Tudo bem? Está tranquilo até aqui? Agora, veja lá, fórmula estrutural, pessoal. Na fórmula estrutural, eu vou apresentar as ligações por traços. A gente estava trabalhando com isso até então. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para representar? Vamos já representar dentro da geometria molecular, certo? Olho para quem para determinar isso, pessoal? Olho pro carbono. Então, lá o carbono está no meio. Quantos grupos eu vejo à volta do carbono? 2 grupinhos. Um de um lado, outro de outro, porque a dupla não se separa. Lembra? Como se fosse uma coisa só. Se você tem 2 grupinhos, qual é a maior distância possível? Um está para um lado, outro está para o outro. Portanto, a geometria desse composto é linear. Está aqui minha fórmula estrutural. Certinho? Vamos no caso do metano. Vou olhar para quem novamente? Para quem tem problema de espaço. Centro, carbono. Quantos grupinhos eu vejo à volta do carbono? Eu vejo 1, 2, 3, 4 grupinhos de elétrons, certo? Portanto, para 4 grupinhos, qual é a melhor geometria? Qual? Tetraédrica, isso mesmo. Então, vamos lá. Um achatamento aí das ligações. E aí, os hidrogênios. Tudo bem? Puxa lá em cima, pessoal. Fórmula estrutural, apresentam as ligações. Tranquilo? Bem, vá para o exercício da página 45, exercício 13. Esse exercício, pessoal, corresponde àquela parte das propriedades dos compostos iônicos, covalentes, metálicos, lembra? Bem, pessoal, então lá, o que a gente sabe? Que compostos iônicos tem... Lembra que eu falei para vocês? Lembra de quem? Do sal de cozinha. Alto ponto de fusão e ebulição, não conduz corrente elétrica quando sólido, e sim quando está no estado fundido ou em solução aquosa. Tem aspecto cristalino, lembram? Pois é. O que você sabe dos metais? Que os metais conduzem corrente elétrica. É uma característica importante dos metais. Então, não tem uma condição para ele conduzir corrente elétrica por hora. Depois você vai ver outras situações. Mas, por hora, os metais conduzem corrente elétrica, certo? E os compostos moleculares, que vêm das ligações covalentes, pessoal, você pode encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Isso significa o quê? Que você pode encontrar com pontos de fusão e ebulição variados, certo? Além disso, pessoal, eles não costumam conduzir corrente elétrica. Existem algumas situações, mas também deixa para depois. Sempre que está falando aqui, pessoal, ele está falando de regra geral, certo? Então, regra geral, ele não conduz corrente elétrica, beleza? Bom, o que eu vou fazer então? Ele pede nesse exercício 13 para você analisar as propriedades na tabela, físicas na tabela. Ele dá ponto de fusão, ponto de ebulição, condução de corrente elétrica em baixa temperatura e em alta temperatura. Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados respectivamente como. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? A gente vai tirar primeiro, pessoal, aquilo que você sabe de qualquer jeito. E a minha dica é que você olhe a condução de corrente elétrica primeiro. Então, se você olhar a condução de corrente elétrica, você sabe de antemão que C conduz corrente elétrica tanto em alta quanto em baixa temperatura. Isso significa que C é o quê? É um metal.
E aí, pessoal, não abra mão desse tipo de exercício de eliminar as alternativas. Se você sabe que C é um metal, você pode cortar o item A, você pode cortar o item B, você pode cortar o item D. Você já ficou automaticamente com C e E. Tudo bem? Aí, o que acontece, pessoal? O que você sabe também? Que os compostos iônicos, eles não conduzem corrente elétrica sozinhos, mas conduzem corrente elétrica quando estão fundidos a altas temperaturas ou em solução aquosa. Bom, solução aquosa eu não tenho como analisar, mas eu sei que a altas temperaturas, eles se fundem. Se eles se fundem em altas temperaturas, eles não conduzem em baixa, mas conduzem em alta temperatura. Sendo assim, pessoal, o que você tem? Na letra A, isolante a baixa e condutor a alta temperatura. Portanto, o elemento A, ele é um composto iônico. Tudo bem? E aí, pessoal, se você ficou entre a letra C e E, pessoal, a letra A não te fez diferença, correto? Porque na letra A, iônico na C e iônico na E. Bom, os dois seguintes eu sei que são compostos moleculares. Um composto na letra B molecular, ele tem baixo ponto de fusão e ebulição. Isso significa que ele vai estar aí no estado líquido, mais ou menos. O outro, pessoal, letra D, ele não... letra D, isso. Ele tem alto ponto de fusão e ebulição. Então, e é isolante da mesma forma. Então, deve estar no estado sólido, certo? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar um pouquinho. Na letra B, o ponto de fusão é 43. Então, a temperatura ambiente, ele é sólido também. Tudo bem? Só que tem um pouco ponto de fusão mais baixo. Então, lá, pessoal, fiquei lá, cacei com a E, não consegui matar pela A, mas aí eu vou analisar as outras duas. Na letra C, a segunda substância é molecular. Tá certo? Tá certo. Na letra E, acompanhem comigo, a segunda substância é molecular. Beleza? Então, já fechou que ela é molecular mesmo. Agora, o que vai fechar, pessoal, é o último item. Ele está dizendo que o terceiro é metal e o último, pessoal, letra C, diz que o último é metal e na letra E diz que é um composto iônico. Veja, pessoal, composto iônico conduz corrente elétrica quando está fundido, certo? As temperaturas ali são temperaturas altas. Então, ele está dizendo que ele não está conseguindo conduzir, pessoal, a 1000 graus Celsius. Por quê? Porque ele não fundiu a 1000 graus Celsius ainda. Ele funde a 1248. A substância D, a amostra D, funde a 1248. Por isso que ele é isolante nos dois, a 25 e a 1000 graus Celsius. Tudo bem? Então, lá, entre um metal e um composto iônico, obviamente é um composto iônico, porque o metal conduz corrente elétrica. Fica, portanto, a letra E. Certinho? Não abra, volto a dizer, macete, não abra a mão de você trabalhar com eliminação de alternativa nesse tipo de exercício, porque é muito difícil você só olhando para aqueles dados enxergar todos esses detalhes. É bom você fazer a comparação, a análise. Tranquilo? E agora, vá para a página 55, exercício 1. O exercício 1 parece um exercício bobinho, pessoal, mas é um exercício super importante para você analisar o que acontece nas ligações. Então, veja, ele está dizendo na página 55, com base nos conhecimentos adquiridos até então, escreva abaixo de cada modelo representado a seguir o tipo de ligação química. Se é iônica, covalente polar, covalente apolar, que melhor representa a orientação eletrônica e a polarização das ligações. Veja, pessoal, a gente falou em polaridade de molécula. Me interessa falar um pouco de polaridade de ligação agora e por isso eu selecionei esse exercício. Então, eu quero saber, quando que eu tenho uma ligação iônica, uma transferência de elétrons, alguém perde, alguém ganha. Quando que eu tenho uma ligação covalente, que eles compartilham, mas não tem deslocamento de par de elétrons, por isso não tem polo. E quando que eles compartilham com deslocamento do par de elétrons, alguém é mais eletronegativo, certo? Então, veja só.
desses três que você tem aqui, pessoal, primeiro, segundo e terceiro caso, a ligação iônica está representada aonde? Ora, se é uma transferência de elétrons, alguém perde, alguém perde e fica positivo, alguém ganha fica negativo. Portanto, a ligação iônica está aqui. Olha lá. Certo? Bom, o que me restou aqui? Duas ligações covalentes. Uma ligação covalente apolar e a outra ligação covalente polar. Bem, qual você acha que é uma ligação covalente polar? O segundo, pessoal. E aí, no teu exercício, ele faz isso aqui, ó. Eu não gosto muito, pessoal. Por quê? Porque se ela forma polo, houve um deslocamento do par de elétrons. O par de elétrons ficou mais próximo de um dos elementos, do mais eletronegativo, certo? Então, não fica exatamente no meio, ele é deslocado. Tranquilo? Então, aqui você tem uma ligação covalente polar. Olha lá, eu desloquei o par de elétrons, formou polo positivo e negativo. Nesse caso, então, eu vou ter um compartilhamento, mas não teve deslocamento de par de elétrons. É uma ligação covalente apolar. Aqui é uma ligação covalente polar. Certo? Então, lá, pessoal, a ligação covalente será polar ou apolar, depende da eletronegatividade desses átomos. Tudo bem? Lembrou? Ok, ligação covalente apolar acontece quando você tem átomos de mesmo elemento, ninguém puxa com mais força. Tudo bem? Existem outras situações que você vai ver mais pra frente, vou falar sempre de regra geral. Pessoal, quero só complementar. Imagine que eu tenha essa representação aqui. Que tipo de ligação eu tenho neste caso? Um monte de cátion com um monte de elétron ali, pessoal. É uma ligação metálica. Então, lá, se você tiver cátions altamente organizados, com elétrons livres, é uma representação de ligação metálica. Tranquilo? Foi, pessoal? Revisou a primeira parte de ligações? Então tá, então a gente se encontra na próxima. Um abraço.